E os Correios, que agora o TCU disse que eles têm que reconhecer a verdade, que o Correio deu lucro em 2022 e o prejuízo foi todo em 2023 mesmo. Vocês lembram dessa jogadinha? O Bolsonaro entregou os Correios em 2022 com lucro. No ano anterior, 2021, teve o maior lucro da história, 3,7 bilhões de lucro em 2021. Em 2022 também teve lucro, 200 milhões de reais de lucro. Mas aí, quando o Lula tomou posse, o que o Lula fez? Fez uma artimanha no balanço para dizer, para jogar prejuízos de 2023 para 2022 de forma que parecesse que no último ano do governo Bolsonaro o Correios teve prejuízo e aí o prejuízo de 2023 ficar menor, né? Só que não é verdade isso. E agora os Correios, o TCU apontou que isso é inválido, que os Correios não poderiam ter feito isso. Foi uma pedalada contábil que aconteceu nos Correios. Sim, os Correios tiveram lucro em 2022 e sim, o prejuízo em 2023 é enorme, é 1 bilhão e 500 milhões que foi o prejuízo no primeiro ano do governo Lula, né? E agora os Correios têm que fazer essa correção no balanço. Aí a minha pergunta para vocês é a seguinte, tá vendo isso daqui, ó? Checagem de fatos. Correios tiveram prejuízo em 2022 e não lucro no recorde, diz o fact-checking da Reuters. A Reuters vai fazer um novo fact-checking agora para dizer que o fact-checking dela antigo estava errado, porque a gente falou o tempo todo. Isso foi manobra do governo Lula, não teve prejuízo em 2022 os Correios. É verdade que não teve o lucro recorde como eles estão colocando aqui, porque esse lucro recorde que teve aqui foi em 2021, não em 2022. Mas vamos entender esse caso aqui, porque isso só explicita aquilo que a gente já falou, e mais do que isso. Eles vão ter que reconhecer isso na contabilidade dos Correios. Vamos ver agora se os fact-checkings todos vão se corrigir para falar a verdade, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Leona Raiderne, Peter Messias Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o TCU emitiu um relatório agora exigindo, não é recomendando não, exigindo que os Correios corrijam a demonstração contábil de 2022 e 2023. Olha aqui o que a gente fala desde o início. Aqui, ó. Uma auditoria do TCU obtida pelo UOL aponta que os Correios esconderam o prejuízo de 1 bilhão no primeiro ano do governo Lula. É, exatamente. O prejuízo foi em 2023. Aí o que o Lula fez? Jogou esse 1 bilhão para o ano anterior. Como tinha havido um lucro de 200 milhões em 2022, com o prejuízo de 1 bilhão que era do governo Lula, ficou com prejuízo de 800 milhões aqui. A gestão de Floriano Peixoto no governo Bolsonaro anunciou um lucro de 200 milhões em 2022. E ponto. E foi mesmo. Terminou 2022 com lucro. O governo Lula, porém, corrigiu o valor dizendo que houve prejuízo de 808 milhões em 2022. E um prejuízo menor de 694 milhões em 2023. Entenderam a jogada? Na verdade, o prejuízo em 2023 foi 1 bilhão e 700 milhões de prejuízo em 2023. Aí o Lula pegou esse 1 milhão e jogou para 2022, cara. É retroativamente, assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não, vamos jogar retroativo. Que aí a gente coloca que é uma coisa ruim pro Bolsonaro, para dizer que o Bolsonaro que fez, que quebrou os Correios e não sei o que lá, e não o Lula que quebrou os Correios, né? Aqui, ó, o desfalque de 1 bilhão se deve a indenizações de ações trabalhistas incluídas no balanço no governo Lula, lançadas retroativamente para 2022, mas excluídas de 2023. Ô, porra, que negócio é esse? Não faz sentido, pô, que negócio é esse? A coisa foi em 2023, tem que estar no balanço de 2023, né? Em uma auditoria sigilosa obtida pelo UOL, a área técnica do TCU avalia que, na verdade, esse 1 bilhão deveria ter sido descontado em 2023, o que faria o ano de 2023 fechar com prejuízo de 1,7 bilhão, né? E a reversão dessa provisão de 1 bilhão foi realizada em desconformidade com as normas contábeis. Olha que coisa! Mas o pior é isso. O pior é que ficava o tempo todo o pessoal, não teve lucro em 2022. E eu sempre avisando aqui, não, os Correios tiveram lucro em 2022. Foi só em 2023 que começou o prejuízo dos Correios. Foi o Lula botar o pé nos Correios, encher o Correio de cupincha dele lá fazendo merda, que começou a dar problema nos Correios. Enquanto estava com o Bolsonaro, estava tudo certo, né? Então aqui, não foi. Eu tô botando esse caso aqui da Reuters, do fact-checking da Reuters, mas na verdade, isso teve várias empresas que falaram isso, vários fact-checking, não, que o prejuízo começou no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro já teve prejuízo nos Correios, não teve não. O Bolsonaro terminou o mandato dele com lucro nos Correios. E teria privatizado os Correios se não fosse a jogadinha lá do Bruno Dantas lá no TCU de segurar a parada, né?
A reversão da provisão foi realidade em desconformidade com as normas contábeis. É exatamente, chama-se pedalada. Pedalada contábil que o Lula fez para tentar jogar lama no Bolsonaro e tentar livrar a própria cara disso daí, né? No entendimento da estatal não houve manobra. A empresa disse que o TCU, que a ação judicial ainda não transitou em julgado, o que significa que ainda cabe recurso. Ah, então peraí. Então você não deveria ter lançado em 2022 também. Se ainda cabe recurso, lança quando tiver sem recurso, se for o caso, né? Aqui, ó, o relatório que aponta que os Correios fizeram uma manobra contábil, uma pedalada contábil para ocultar prejuízo, ainda não foi analisado pelos ministros do TCU, que podem divergir da área técnica, né? Isso é verdade, isso pode acontecer, mas é o que eu falo para vocês, tecnicamente, evidentemente que está errado, que não tem lógica, o governo tem que reconhecer que a lambança foi feita no governo Lula, né? Aqui, ó, no processo, os Correios pedem que não haja uma determinação para corrigir o balanço, e sim uma recomendação para corrigir o balanço. Qual que é a diferença disso? Se houver uma determinação, é porque eles fizeram coisa errada, é uma coisa fora da lei, é uma pedalada, eles podem responder por isso, né? A equipe técnica rechaça essa possibilidade, dizendo que o balanço deve ser corrigido imediatamente para não comprometer a fidedignidade das demonstrações financeiras da empresa, já que normas contábeis estão sendo descumpridas. Exato, foi feita uma merda, né? Sim, é verdade que os ministros do TCU ainda podem voltar atrás nesse negócio aqui, mas o óbvio é o óbvio, todo mundo percebe o que aconteceu. O Lula, de fato, cometeu um erro ao fazer lançamentos retroativos nos Correios. Isso não existe, meu amigo. Contabilidade retroativa não existe, não tem como, não tem esse negócio não, né? E claramente foi uma jogadinha que a imprensa brasileira toda adorou. Ai, que lindo! O Bolsonaro ferrou os Correios, não foi o Lula. Mas aí o tempo mostrou quem é que está errado. Porque o que aconteceu com os Correios depois? Os Correios foram destruídos pelo Lula. O Lula destruiu os Correios completamente, né? Tá, agora os prejuízos dos Correios já são enormes, de bilhões e bilhões de reais. Não é mais prejuízo pequeno e coisa e tal, né? Então, assim, de fato, esse meme que o pessoal estava fazendo aqui, o Correio teve lucro recorde de 3,7 bilhões em 2021, não em 2022. Mas em 2022, os Correios ainda tiveram lucro, tá? O lucro dos Correios foi de 200 milhões. Agora, aqui também está errado, porque o prejuízo dos Correios em 2023 não foi só de 597 milhões, foi de 1,7 bilhão já em 2023, já foi um prejuízo enorme. Então essa foi a jogadinha que o Lula quis fazer, de jogar esse negócio lá para trás, para poder dizer que a culpa era do Bolsonaro, para piorar o resultado do Bolsonaro por motivos políticos. E o que dá raiva é isso, o pessoal que adora apontar os erros, apontar o dedo para a rede social e falar, não, porque tem fake news nas redes sociais, fake news, não sei o que lá. A Reuters está fazendo uma fake news aqui, ó, o TCU determinou, falou que está errado mesmo. Os Correios tiveram lucro em 2022. Só o Lula que foi lá e maquiou a parada toda, pedalou a parada toda para fingir que era um prejuízo no último ano do governo Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.